Fala, gurizada, tudo bem? Thiago Meirelles aqui, este é o canal do Trading Like a Pro. É um canal com conteúdo muito bacana sobre trading e apostas esportivas. Então, se você quer ficar por dentro das nossas novidades, já se inscreve no nosso canal aí no botão, já ativa o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que a gente vai divulgando aí para vocês, beleza? O assunto que eu vim trazer hoje para vocês é um assunto que eu considero de extrema importância e não vejo muita gente falar por aí. Faz alguns vídeos que eu venho lançando conteúdo técnico, então eu resolvi falar hoje um pouquinho de uma parte não específica de algum esporte, de uma parte que está sempre por trás desse nosso dia a dia e de qualquer, na verdade, pessoa que procura objetivos, né? E o assunto é metas. Ter ou não ter uma meta diária, né? Assim, essa é uma pergunta que eu recebo muito. Poxa, Thiago, como é que eu estou planejando? Qual é a meta diária? Quantas unidades? Quantos stakes? Qual é o percentual da banca que tu faz por dia? Cara, essa é uma pergunta muito boa e eu vou explicar da seguinte maneira como que eu enxergo esse assunto, tá? Eu trabalhei por mais de 15 anos no mercado corporativo, sendo um executivo, e em todas as empresas que eu trabalhei de empresas de pequeno porte, microempresa, até multinacional de grandíssimo porte. Tá? Em todas elas eu trabalhava com metas. Tá? E as metas, na maioria das vezes, eram metas anuais. Né? Ou seja, a gente fazia o planejamento no final de um ano, definia quais eram as nossas metas para o próximo ano. Tá? E cada um dos funcionários tinha as suas metas e, sob o meu ponto de vista, tinha as minhas. Tá? Geralmente 4 ou 5 metas por ano. Ok. E um sistema de acompanhamento de metas para a gente mensalmente ir colocando o andamento daqueles números. Né? Com um plano de ação, a execução do planejamento que a gente fez para atingir aquela meta e assim por diante. Tá? Então aí já é um primeiro indicador de que acompanhar uma meta de longo prazo diariamente talvez não seja o melhor dos caminhos. Tá? Porque afinal de contas a meta é um objetivo, né? Bom, a gente definiu aquela meta, definiu aquele objetivo. E a gente só consegue alcançar objetivos e metas com um tipo de planejamento. O que faz a gente bater a meta não é simplesmente ter a meta. Ó, coloquei a meta e eu vou fazer essa meta. Não, mas calma aí. Eu preciso de um planejamento para fazer essa meta. E um planejamento bem feito. E mais, além do planejamento bem feito, a gente precisa depois executar esse planejamento com disciplina. Porque, e mais, se esse planejamento que foi bem feito, ele não garante, a gente pode executá-lo com disciplina, também não garante, a gente precisa revisar o planejamento e ajustar algum rumo para que a gente chegue naquele objetivo final, tá? Que foi proposto, e o objetivo geralmente não muda, o que muda é como a gente chega lá. Enfim, a meta pode ser de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, tá? E acompanhar o andamento dessas metas é fundamental, desses números, né? Então, como eu falei, temos que ter metas, eu acredito que sim, a gente precisa ter metas e objetivos. Temos que acompanhar as metas? Sim, temos que acompanhar o andamento dos números. Precisa ser diário? Acho que não. Tá? Eu acho que não vale a pena ter uma meta diária para este nosso negócio. Tá? Por que eu falo isso? Tá? E agora eu vou falar exclusivamente desse nosso mercado, desse nosso mundo. A gente tem uma pressão, quem vive disso sabe o que eu estou falando, e quem busca uma renda alternativa disso, de alguma maneira, sabe do que eu estou falando. É muito difícil a gente atingir um nível de consistência, ter um método de trabalho definido, conseguir aquela aposta vencedora, aquele green. É muito difícil isso, é uma pressão gigantesca todos os dias e toda hora que a gente vai fazer alguma análise e tentar fazer alguma entrada, ter aquela, eu preciso acertar, preciso acertar, preciso acertar. Beleza. O trabalho que a gente faz é de manter a calma, acreditar na metodologia, no planejamento, na estratégia e ir repetindo aquela metodologia a fim de que, acreditando que aquilo vai dar lucro lá no fim do curso, beleza? Ok. Agora é o seguinte, imagina
Se além de toda esta pressão e da dificuldade que é se acertar uma aposta, acertar uma entrada é muito difícil, cara. Se fosse fácil, estava todo mundo vivendo disso aí. Não é fácil. E acertar duas é mais difícil ainda. E 13, 4, e 10, e 15, e 500 é muito mais difícil ainda. Tu imagina se eu tiver que todo dia selecionar 1, 2, 3, 5 entradas e ter na minha cabeça a obrigação de acertar pelo menos 3 ou 4 de 5 para terminar o dia positivo, já que no dia anterior eu terminei negativo. Ontem eu terminei em red, então hoje eu preciso terminar em green. Então a melhor aposta do dia vai ser essa aqui. Pum, red de novo. E a gente vai pro terceiro dia. 2 red seguidos. 2 dias em red seguido. Vamos pro terceiro dia. Pressão, pressão e pressão. Preciso acertar. Por quê? Porque os últimos 2 dias foram em red. Porque a minha planilha que eu fiz lá do meu planejamento tá me mostrando que eu tive 2 dias em red seguido. Então hoje eu não posso ter red de novo. Hoje eu tenho que... Cara, isso é uma pressão que a gente não precisa. Não precisa ter essa pressão. A nossa meta, o nosso objetivo é de longo prazo, é de 6 meses, 1 ano. Eu trabalho com planejamento de 1 ano, por exemplo. E seto o meu objetivo lá. E digo, vou buscar através dessa e dessa estratégia. Se eu ficar todo dia olhando para a minha planilha e vendo que estou em red, cara, não precisa disso. Isso não quer dizer, né, que a gente não precisa medir a nossa performance. Precisa medir a performance. Claro que precisa. Como eu falei lá no começo, temos que medir a performance. Só que de tempos em tempos. Eu acho que a gente pode medir essa performance quinzenalmente. Semanalmente até pode ser, mas para mim eu gosto de medir quinzenalmente. Para na metade do mês eu já ter uma ideia de como que está indo aquele mês. Se ele está indo muito ruim quando eu faço a medição, eu já ligo um sinal de alerta, dou uma conferida nas últimas 2 semanas, se teve muita entrada ruim, longe do objetivo, ou se está uma semana, 2 semanas, né, os 15 dias negativo, em função de 2 ou 3 entradas que bateram na trave, que foi perto, uma variânciazinha aqui ou ali. Lá no final do mês tu checa de novo, opa, fiz 15 dias negativo, mas terminei o mesmo positivo. Se tu terminou o mesmo positivo, responde para mim, qual é a importância daqueles primeiros 15 dias negativos? Nenhuma, cara. Nenhuma importância. Então, tu terminar um dia em red não quer dizer muita coisa. Terminar 2 dias em red também não quer dizer muita coisa. Principalmente se a tua semana for lá e terminar em green. Muito menos se a tua 2 semanas, teus 15 dias ou o teu mês terminar em green. E muito menos ainda se o teu ano terminar em green. Então, cara, para de te preocupar com meta diária, que eu tenho que fazer 1% da banca por dia, porque no juro composto eu vou chegar a 350%. Cara, não, velho. Tu vai chegar em 350%, sabe como? Não é dizendo que pra ti que tu vai fazer 1% o dia. Tu vai fazer 350% na medida que tu tiver um planejamento, tu tiver uma estratégia, tu tiver metodologia consistente, tu tiver acompanhamento daquilo que está sendo feito, se o método continua sendo lucrativo ou não, porque nem todos os métodos e nem todos os sistemas duram para sempre. Tá? Então, é assim que tu vai chegar nos 500% de banca depois de 1 ano. Não simplesmente montando uma planilha e colocando que todos os dias tu vai fazer 1% de banca. Não vai fazer. Ter uma meta diária, tu te obrigar a tu fazer um lucro diário, para mim é um troço totalmente desnecessário e dispensável. E chega até a ser, eu afirmo, prejudicial para o andamento de algum profissional nessa área. Resumo, tá? Vamos resumir aqui como que eu acredito que a gente consiga chegar no atingimento das nossas metas. Primeiro, vamos definir uma meta. Ok. Como que a gente define uma meta? Quanto é quando, ou seja, em quanto tempo, e mais importante ainda, como. Ou seja, quanto eu quero fazer, quando eu quero fazer em 1 ano, por exemplo, e como eu vou fazer. Quais são os esportes, quais são os mercados, quais são as estratégias, qual é a metodologia. Número 2. Dê condições para que essa meta seja atingida. Não adianta a gente simplesmente fazer uma planilha maravilhosa, vamos chegar no número tal, olha, daqui 360 dias nós vamos estar com X%, se eu não tiver um planejamento, que é o que eu comentei no item 1, se eu não tiver uma banca
e uma gestão de banca para isso, não adianta eu querer fazer 10 mil reais em um ano ou 100 mil reais em um ano com uma banca de 250 reais. Não vai fazer. Então nós temos que ter uma banca que seja compatível com a meta e vice-versa. Se nós não temos como aumentar a banca, então coloque uma meta que seja compatível com a tua banca. Ok? E podemos falar sobre isso depois em outro vídeo, discutir números no detalhe. Mas método. Temos que ter método e temos que ter tempo. Tá? Então vamos lá. Planejamento, estratégia, metodologia, tempo, banca, tudo isso para atingir uma meta. Quando nós tivermos tudo isso, a gente executa. Durante a execução, a gente acompanha. Como que eu acho isso? Acho que quinzenalmente é um bom... Para uma meta de um ano, eu acho que quinzenalmente é o mínimo. Tá? Mensalmente, depois que tu já tiver mais avançado, com experiência suficiente. Mas para um começo, eu acho que quinzenalmente é legal. Para facilitar isso, é sempre bom a gente atuar em plataformas, em sites que nos ofereçam um relatório, um extrato decente, né? Não dá para ir para esses lugares, essas casas aí de aposta que te oferecem um relatório podre que tu não consegue extrair nem exportar nada. Aí é brabo ficar fazendo na mão, eu concordo que realmente é difícil, tá? E o último detalhe depois disso é o seguinte, corrigir o rumo sempre que necessário. Então, temos planejamento, temos estratégia, temos método, temos tempo, sabemos como vamos chegar, sabemos onde vamos chegar, quando vamos chegar, como vamos chegar, temos a banca, fazemos a gestão, temos os relatórios, temos o acompanhamento, pum, mas está indo para baixo. Então, para e corrige. Por isso que a gente precisa ter o relatório. O que está dando lucro, o que está dando perda, para de fazer o que está perda, corrige o que está fazendo perda e vamos levantar essa curva de novo. E assim o ciclo se repete. Certo? Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixe seus comentários, sua sugestão, como que vocês fazem a sua gestão de banca aí, a sua gestão de meta, seu planejamento, como é que vocês atuam. E vamos conversar sobre isso, que eu acho que é um assunto muito importante, porque isso também impacta em muitas outras coisas. Nos tais overtrading, né, o overbetting, que é fazer... Quando que a gente para num dia, né? Qual é o teu stop loss, o teu stop gain? Tudo isso é um desdobramento desse assunto que a gente comentou aqui. Mas nada disso é discutível se a gente não tiver essa espinha dorsal, essa estrutura bem definida. Beleza? Fico por aqui. Um grande abraço. Keep it green.